amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na sua entrevista exclusiva para os assinantes do Clube Tempo e Dinheiro. Sexta-feira, 26 de janeiro, e hoje vamos continuar, melhor dizendo, essa nossa trajetória dos últimos dias para falarmos das opções de financiamento que o produtor rural tem. CPR, Cédula de Produto Rural. A CPR física todo mundo conhece, se liquida em mercadoria, mas também tem a modalidade de CPR financeira, né? No caso de uma cooperativa, claro que não é o ideal, a cooperativa gosta de trabalhar com grãos, que é o seu métier, mas tem essa opção também. E quem vai falar um pouco sobre isso, sobre algumas experiências também, é lá a Cotrijal, não me toque, uma das mais tradicionais cooperativas brasileiras. Conosco, então, o Marcelo Schwalbert, desculpa aí o nome, viu, Marcelo? Que é o diretor superintendente administrativo financeiro da Cotrijal. Marcelo, seja bem-vindo. Como está o tempo aí, Marcelo? Tá bom hoje ou não? Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos. O tempo, como para um bom agro, ele tem que tá chovendo nessa época, né? Graças a Deus. Ele choveu agora fazem 2 dias e uma semana anterior tinha chovido bem. Então tá num clima muito bom para a agricultura aqui, especialmente para a cultura da soja aqui no Rio Grande do Sul. E depois do baque do ano passado, nada melhor do que uma chuvinha, ou pelo menos não tanto também como foi há 2 meses atrás, né, Marcelo? Exatamente, na média, Giovanni. tá bom, a gente né? estava numa expectativa de... Os últimos 2 anos foram anos difíceis para a agricultura aqui no estado do Rio Grande do Sul, e agora, em especial, esse ano, o início foi bem conturbado, com muitas chuvas em novembro e dezembro, mas agora o clima normalizou e a expectativa é que ele permaneça aí com chuvas regulares, como está acontecendo no estado nos últimos 2 meses. Vamos lá, então. Marcelo Schwalbert com a gente aqui, Cotrijal. Marcelo, conta um pouquinho. Você estava falando um pouco antes, a gente está batendo um papo, que não é naturalmente o grosso do negócio de vocês, né? CPR física é o que mais interessa, mas a CPR financeira também é uma opção. E essa opção, como que ela é vista hoje, tanto do ponto de vista do produtor, que faz a emissão, que quer se financiar, como para a cooperativa, que poderia adquirir e emprestar o dinheiro para o produtor. Fala para a gente um pouquinho aí. Ótimo, Giovanni. O que a gente pode conceituar, né, para ficar muito claro, os objetivos, né, das CPRs. Quando a gente fala da CPR física, que é a CPR que a cooperativa, obviamente, tem mais interesse, porque ela também comercializa grão, ela tem o objetivo, basicamente, de fazer um travamento do insumo vendido ao produtor, seja o fertilizante, defensivo e semente, versus um volume de grão a ser entregue no futuro. A CPR física, ela tem praticamente outro objetivo, né? Ela tem um objetivo de capital de giro. É aquele produtor que muitas vezes tem uma reciprocidade muito alta com a cooperativa, já trabalha todo o seu volume de grãos com a cooperativa e por algum motivo precisou de um recurso e a cooperativa aprovou esse crédito, ela é possível ser feita, né, de forma que ele possa pagar em reais futuramente esse produto. E, de certa forma, fica uma garantia para ambos os dois, né? Tanto a cooperativa como o produtor. Agora, Marcelo, do ponto de vista da CPR financeira, olhando ela como um título de renda fixa, não é vantagem para a cooperativa operar, porque ela pode negociar também essa CPR financeira no mercado. Quer dizer, ela não tem capacidade de gerar, inclusive, uma indexação superior, uma remuneração superior àquela que foi negociada? Esse tema, Giovanni, é um tema bem importante para o agro no momento que o agro brasileiro vem vivendo nos últimos anos. Todos nós sabemos que o agro sempre tinha oportunidade de financiamento junto às instituições financeiras e esses financiamentos basicamente crédito rural. Uhum. Só que de um tempo para cá o agro cresceu e o governo de certa forma encolheu no volume de recursos e o agro não pode parar. E para isso começou-se a criar outras alternativas.
A própria cooperativa, Giovanni, ela fez, há 2 anos atrás, o primeiro CRA garantido, que era com CPR física, na época, com garantia do BNDES, que são, de certa forma, as ferramentas para financiar o produtor sem que seja da modalidade normal, que é o custeio ou, enfim, o crédito rural. Nesse momento, por exemplo, a cooperativa está estruturando, já fazem meses que a gente está estruturando um Fiagro FIDIC, que é algo bem novo no mercado, tem acontecido no Brasil, mas ainda bem desafiador para ser estruturado, porque diferente de uma operação tradicional, onde o produtor vai na instituição financeira, ou no caso da cooperativa, e faz a sua operação e sai o recurso, um Fiagro tem toda uma necessidade do produtor ter uma legalização dos seus títulos, do seu imóvel, CAR tem que estar legalizado, ou seja, tem um desafio primeiro inicial por parte do produtor e depois, na sequência, o desafio da cooperativa de estruturar isso, porque uma operação normal com a instituição financeira geralmente tem lá um prazo, uma taxa, uma certa garantia, que quando é insumos, o próprio insumo se vale como garantia, mas num Fiagro você tem praticamente 4 agentes adicionais dentro desse processo e mais 2 agentes que não estão na lei, mas que geralmente na estruturação de um Fiagro desses são necessários. Então o nível de complexidade aumenta, mas de certa forma é uma nova alternativa para o agro se financiar no Brasil. Olha só, aproveitamos aqui o Marcelo para darmos mais um furo, porque o Marcelo está falando aqui em primeira mão de um Fiagro que está sendo estruturado na Cotrijal, um Fiagro FIDIC, que também vai ser baseado em CPR, né, Marcelo? Isso. Lastreado em CPR. Giovanni? Você estrutura, o título inicial é uma nota promissória, ou uma duplicata. Mas no caso da cooperativa, ela reforça isso com uma CPR, e essa CPR, nesse caso uma CPR física, de penhor de grão, que de certa forma é uma garantia, da operação. E aí, quando você vai ao mercado para vender esse título ao mercado, você tem uma qualidade do título, eu diria assim, superior, para justamente na hora de você estar comercializando isso no mercado, você conseguir uma taxa que interesse a cooperativa, no caso o produtor, mas também que interesse o cotista, que é quem vai estar botando o dinheiro na operação. Então, por exemplo, né, Marcelo, quando eu falei que a CPR financeira dá a opção para o tomador negociar ela como um título de renda fixa, de alguma maneira a Cotrijal vai optar pela negociação no mercado do Fiagro, exatamente isso, né? Exato, porque o que acontece, Giovanni? A cooperativa tem como objetivo trabalhar essa operação, a gente chama off-balance, né, que é fora do seu balanço, porque a partir do momento que você vende esse título ao mercado, o devedor, no caso o produtor, ele fica devendo junto ao cotista, que botou efetivamente o recurso. A cooperativa ajuda a estruturar isso, ela pode até participar desse Fiagro sendo um cotista também, mas ela não necessariamente tem o risco da operação dentro do seu balanço. Isso, pensando em estrutura para as cooperativas, é algo bem importante, porque de certa forma você tira o endividamento na hora que você está financiando o produtor e coloca ele ao mercado. Então uma alternativa, eu diria assim, inteligente de financiar. Mas bem ficou mais complexo, né, Marcelo? Que ela tem um desafio de estruturação, né? Por isso que ficou mais complexo, né? Essa estruturação, né? Que você tem o produtor, que é o emissor, na verdade disso, é aquele que está lançando esse Fiagro, vocês entram como um fiador disso para o mercado e o mercado vai carregar esse Fiagro para ajudar essa oxigenação em recursos via cotistas, né?
Isso. De certa forma, a cooperativa, para que ele fique fora do balanço, ela não é fiadora. Ela só ajuda a estruturar. Mas tem Perfeito. o cotista, como a gente falou, tem a gestora do fundo, tem o custodiante, que é quem efetivamente vai custodiar esses títulos, auditoria independente para auditar o FIAGRO, as casas jurídicas que precisam discutir os títulos e discutir a estruturação do FIAGRO, e, por final, o agente de cobrança. Então, são 6 entes dentro de uma operação dessa, que é diferente de uma operação tradicional de mercado. Perfeito. Mas, de certa forma, depois de estruturado, você pode fazer para mais anos, que daí tem uma certa recorrência. Ou seja, o produtor vendeu um título ao mercado, no final da safra pagou esse título, você consegue novamente fazer uma nova operação com ele sem precisar estar estruturando um novo FIAGRO, apenas fazendo uma recorrência, que a gente chama da operação. Perfeito. Marcelo, isso tem algum prazo? Como que vocês estão analisando agora essa sequência, já que vocês já estão há alguns meses fazendo essa estruturação, todos os agentes já estão dentro do processo, qual é o prazo que vocês estão prevendo para isso? E tem algum valor já imaginado aí, Marcelo? Nós estamos estruturando isso e gostaríamos muito de trazer como uma novidade um grande anúncio na Expo Direto, agora que será na primeira semana de março, né? Inclusive aproveitar a oportunidade para convidar todo o pessoal que escuta, né, o Tempo e Dinheiro, um programa tão prestigiado pelo agro brasileiro, convidar para participar da Expo Direto, né, uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro, que será realizada na primeira semana de março aqui em Nome Toque, pela Cotrijal. A ideia é que a gente possa fazer o anúncio lá, então estamos falando aí de 50, 60 dias. Como a gente já vem estruturando há mais tempo isso, a gente acredita que consiga colocar de pé nesse prazo, mas se a gente considerar o início dessa negociação e dessa estruturação, fazem mais de 6 meses que a gente está estruturando isso. Perfeito. Tem algum valor já inicial, mais ou menos previsto? Nós temos o objetivo de fazer um valor inicial de 215 milhões de reais. 215 milhões. Isso. Perfeito. E, Marcelo, como que o produtor rural ele está vendo, então, esse novo capítulo que a Cotrijal vai oferecer para ele? Quer dizer, eu imagino que vocês já saíram fazendo consultas para a base de cooperados, principalmente aqueles cooperados que são um pouco mais pesados, que certamente é o que vão carregar um pouco mais esse início de FIAGRO, né? Como que está sendo visto isso daí, Marcelo? De certa forma, Giovanni, a gente está estruturando isso para que o produtor nem sinta a diferença de uma operação dessa para uma operação quando ele faz direto com a cooperativa. Uhum. Porque no final do dia ele vem na cooperativa, toda a relação continuará com a cooperativa. Então a gente pretendemos, assim como quando a gente fez a outra operação estruturada, que foi o CRA garantido pelo BNDES, não tivemos nenhum ruído, nenhum problema, o produtor nem sentiu isso. Então, de certa forma, nós estamos buscando estruturar para que o produtor tenha mais uma alternativa, né, para financiamento da sua produção, e que a cooperativa não precise ficar apenas com as opções atuais que o mercado nos proporciona e que, de certa forma, ano após ano, pelo encolhimento, né, do volume do plano safra, de certa forma ele não está encolhendo, mas o custo de produção e o tamanho da agricultura brasileira tem aumentado, então, por si só, os volumes não têm aumentado na mesma proporção e, por sua vez, o produtor, a cada ano que passa, pode começar a encontrar dificuldades, ou tem algumas dificuldades. Então, a cooperativa quer ser a provedora dessa solução, buscando uma alternativa nova de mercado. E como a gente, por exemplo, né, Marcelo, como nós aqui no Tempo e Dinheiro, ontem conversamos com o Jonadan Amar, falando de barter, das opções de barter aí para o futuro, nós estamos vendo que é uma safra desafiadora atual, né? Uma safra desafiadora em preços e que o produtor vai precisar ter
todas as fontes de recursos possíveis para olhando já a próxima safra, né, Marcelo? Porque ele vai carregar uma rentabilidade muito baixa esse ano, né? E com os custos começando a mostrar, a botar a cabeça de fora, né, Marcelo? Nós passamos aqui, né, Giovanni, por conta dos 2 anos desafiadores e com safras frustradas que tivemos nos últimos 2 anos, o nosso produtor do Rio Grande do Sul, ele já teve que experimentar esse remédio amargo de buscar alternativas nos últimos 2 anos, especialmente nesse último ano que não teve só a redução de produtividade, mas o estado geralmente é o último a colher. Quando nós estávamos colhendo e vendendo a produção, no estado nós estávamos falando de soja que estava a 145 e no forte das vendas estava em torno de 125, 130 reais. Então, de certa forma, a gente já buscou alternativas para o produtor no último ano, que eu acredito que será necessário esse ano, a nível de Brasil, ter essas alternativas para dar essa base para o produtor. Nós fomos, sempre quando conversamos com as instituições financeiras, a gente deixou muito claro, o produtor vai precisar de um capital de giro não só para um ano. E, de certa forma, devido à Selic, que está muito alta no último ano, o produtor fez uma operação só de curto prazo, mas o que a gente enxerga aqui no estado é que nesse ano, pós-colheita, pós-liquidação de parte dessa dívida, o produtor vai precisar ainda de um fôlego de mais, no mínimo, uns 2 anos aí para pagar a conta do ano passado. Então, eu acredito que esse desafio vai estar posto esse ano para o Brasil como um todo. E por isso que esse tipo de ferramenta e essas alternativas são oportunidades para viabilizar o produtor, não só nos meios tradicionais que ele sempre estava acostumado a buscar financiar. E conte com a gente aqui para a gente mostrar, levar esse serviço, divulgar todas essas atividades, essas ações, como agora, hoje mesmo, né, Marcelo? Começamos a falar da opção da CPR financeira, que vocês de alguma maneira podem operar se um produtor tiver com uma necessidade de caixa que vai além da sua necessidade de entrega de grãos, da troca de insumos, né, Marcelo? De troca por insumo, como também aí acabamos falando de um lançamento futuro de um Fiagro aí para a primeira semana de março, né? É isso aí. Nós que agradecemos, Giovanni, pela oportunidade de fato discutir outras alternativas para o agro brasileiro no que diz respeito a financiamento, são muito importantes e a gente aproveita para agradecer então essa oportunidade e vamos esperar para que ali na frente, quando a gente tiver a operação de pé, a gente possa vir contar, né, o que de fato, como aconteceu, quais foram as lições aprendidas e de certa forma a nossa expectativa é que ela seja feita num período de 4 anos, então nós temos a expectativa de estar auxiliando o produtor nas necessidades deles nos próximos 4 anos junto a esse Fiagro. Perfeito, perfeito. Marcelo Schwaubert, superintendente administrativo financeiro da Cotrijal. Forte abraço, obrigado, Marcelo, pela presença. Volte sempre. Um ótimo final de semana com chuva. Amém. Muito obrigado e nós que agradecemos a oportunidade. Um grande abraço e um ótimo final de semana a todos. Um abraço. Igual. Então, terminamos a semana com mais uma entrevista exclusiva aqui, continuando um pouco nessa história de oferecer conhecimento para o produtor sobre ferramentas cada vez mais atuais para financiamento de sua produção, não que ele já saiba, não que ele não saiba, porque tudo já é de conhecimento, mas mostrando as variáveis de todos os processos, como, por exemplo, agora da CPR financeira e mais a novidade aí da Cotrijal, que está estruturando um Fiagro. Forte abraço, bom final de semana a todos. Segunda-feira estamos de volta.